Olá, sou o pastor José Reinaldo e é um prazer, mais uma vez, podemos estar aqui junto com esse Ministério de Identidade, esse grupo de apoio, né? E tratarmos de um assunto muito importante, que são as falsas crenças. Espero que possa estar abençoando você logo após esse momento de partilha, certo? Então, o que são crenças? As crenças são representadas por todas as ideias que você viu, ouviu ou concluiu e acabaram se tornando uma verdade absoluta para você. Então, tudo que os indivíduos fazem, a forma como eles pensam, sentem e agem, é o quê? É o resultado das suas crenças. E é justamente por isso que muitas pessoas agem de formas diferentes, em situações iguais, em situações idênticas, parecidas, mas de formas diferentes. E quando nós pensamos em crenças, não temos como deixar de falar das crenças limitantes, que são pensamentos, interpretações que você toma. Para quê? Você toma eles como verdadeiros, mas que no fundo são falsas, ou pelo menos não são verdades absolutas. E essas crenças limitantes, eles vão impedir que a sua vida se torne melhor. Essas crenças limitantes também vão impedir de você ter mais saúde, melhor relacionamento e mais prosperidade, podemos assim falar também. Eu quero colocar aqui, logo nessa introdução, algumas crenças limitantes que podem estar bloqueando sua vida. Eu queria que você analisasse cada uma dessas frases. A primeira, passei da idade para isso, não tenho as qualificações necessárias, eu não consigo, eu tenho medo de falhar, é tarde demais, não há nada que possa ser feito, sou assim e não consigo mudar, não tenho tempo suficiente, é preciso sorte para ter sucesso, é impossível de fazer esse negócio. Quantas vezes nós somos sabotados, nós somos alimentados por uma crença limitante bloqueando a nossa vida? Você já ouviu essa? Dias atrás eu ouvi de um primo, não é isso? Quando ele falou, olha, eu não consigo ganhar dinheiro nem em jogo, nem em jogo. Quando ele jogava com a sua filha lá, o banco imobiliário, ele falava, eu não consigo ganhar nem aqui. Então aquela crença, poxa vida, eu trabalho tão duro e nunca tenho dinheiro, eu não nasci para ser rico mesmo. É outra sabotagem, não é isso? É outra crença limitante que, sem perceber, a gente traz para a vida da gente. Então, segundo Gabriel Carneiro Costa, são as crenças que temos sobre a vida que determinam nossos pensamentos diários. E estes influenciam diretamente o nosso comportamento, atitudes e até mesmo a falta de ação, falta de atitude. Então, e a forma como agimos na prática é que determina os resultados que obtemos. Então, para mudar comportamentos, precisamos o quê? Mudar crenças e mudar pensamentos também. E aí vem a pergunta, mas como é que a gente quebra isso? Como é que a gente destrói esse tipo de pensamento, certo? Essas crenças limitantes que um dia nos ensinaram de alguma forma, aprendemos em casa, na igreja, na escola, seja de alguma forma, alguém nos bloqueou. E achamos que aqueles pensamentos como verdades, certo? São verdades, mas não são verdades. Não quer dizer que aquilo que eu creio com tanta sinceridade seja uma verdade. Não é. Dentro de um conhecimento que gera é o conhecimento, é a verdade. Aquilo que a palavra mesmo diz, que quando eu conheço a verdade, ela nos liberta. Você quer ver uma ilustração bem fácil, né? Você já viu quando você tem na tua casa um chinelinho virado do outro lado? Eu não sei, mas comigo acontece até hoje, né? Porque tinha aquela crença, olha, se eu não desvirar esse chinelo, a mãe vai morrer. Mesmo hoje, quando eu não tenho mãe, a mãe já é falecida, eu vou lá e desviro o chinelo. Porque, sem perceber, tem uma crença limitante que eu tenho que fazer, que eu tenho que ir. Então, o primeiro passo é isso, eu preciso identificar, certo? O quê? Quais são as minhas crenças limitantes? Não é somente identificar, eu preciso aprender a substituí-las por crenças fortalecedoras. Eu gosto sempre dessas ilustrações quando tem uma sombra, você já notou, né? Tem uma sombrinha que a gente não vê, não percebe, mas elas estão segurando a gente. É um passado, são feridas, são situações em que vivemos que, sem perceber, hoje estão nos bloqueando.
Então, o que é interessante é a gente entrar para a palavra de Deus. Não vai ser a psicologia, não vai ser a filosofia, de forma alguma que nos vai abrir a mente para a necessidade que temos de mudança. Quando Paulo está escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, no verso 4 e 5, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Então, como é interessante você anotar, certo? Que a gente precisa entender, certo? O que a palavra está dizendo aqui, e está em vermelho aí para você ler, aí você encontra dentro desses 2 versículos o suficiente para você mudar radicalmente as suas percepções, as suas perspectivas de vida. Então, fortalezas aqui, Paulo está querendo mostrar que são as barreiras emocionais, e nós podemos falar, barreiras emocionais intransponíveis. E ali está em vermelho também a palavra sofismas. O que são isso? Que são mentiras propositalmente maquiadas por argumentos verdadeiros, para que possam se parecer reais. A nossa mente faz isso também. E a altivez, e a arrogância, a intolerância, é a soberba. E quando nós não temos o discernimento, nós acabamos fazendo o quê? Nós acabamos incorporando as informações manipuladoras que recebemos e transformando em sentimentos tóxicos na nossa vida. E muitas vezes, sem perceber, nós deixamos que esses sentimentos determinem nosso comportamento e, consequentemente, nossa identidade. E assim, tornamos-nos escravos de quem? De nós mesmos, escravos do meu eu, dessa manipulação toda que acontece dentro da gente, dessas sabotagens. Mas eu creio que hoje o Senhor vai libertar você de todo o cativeiro emocional, todo esse tempo aí com esse ministério, com esse grupo de apoio e identidade. Deus vai abençoar você espiritualmente, mentalmente, para que você possa avançar e ser bem-sucedido em todos os seus caminhos. Então, quando eu penso nessa visão de falsas crenças, essas crenças se transformam em pensamentos, os pensamentos em palavras, as palavras se tornam em ações, resumindo tudo o que a gente falou até agora. E estas ações repetidas se tornam hábitos, e esses hábitos formam nossos valores, e nossos valores determinam o nosso destino para onde vamos. E aqui tem algumas crenças que eu costumo chamar crenças dos homens, né? Não sei se tem algum homem aí que vai estar ouvindo que isso se encaixa, mas presta bem atenção. Você já pensou? Isso não é para mim. Sou velho demais para isso. Nasci pobre, vou morrer pobre. Eu não consigo, não tem jeito. Tudo precisa ser perfeito. A grama do vizinho é mais verde do que a minha grama. Felicidade dura pouco. Você já ouviu isso? Você já pensou isso de alguma forma? E você encaixou toda a falta de sucesso com uma crença limitante que você tem? E as mulheres, será que é diferente? Estou velha demais, eu tenho medo de não conseguir. Felicidade dura pouco, eu não tenho tempo suficiente, eu não consigo, isso não é para mim. E aí tudo precisa ser perfeito e aquela crença sabotando você, limitando você, você achando que não pode, que já passou o tempo. Então, quando eu entro dentro da palavra, eu passo a entender quando Paulo escreve no capítulo 5 aos Gálatas, não é? No verso 1, ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gostoso a gente entender o que são crenças, essas convicções que assumimos como verdade, mas partindo desse princípio, a gente precisa entender que nós somos chamados para a liberdade. Cristo nos libertou de nós mesmos. Cristo nos libertou de todo pensamento que não vem dele, de toda a mentira. Ele é a verdade, ele que me liberta em todos os sentidos.
Então, partindo deste ponto, não é isso? Como é que Paulo está ensinando, nos fazendo ver essa visão para a gente permanecer firme e não se submeter novamente a este jugo de escravidão de um pensamento longe da verdade, se limitando àquilo que passou, aquelas experiências que não têm nada a ver com aquilo que Deus tem para nós hoje. E aí tem uma definição de Marina quando ela diz o seguinte: autossabotagem é a expressão você é seu pior inimigo. Sou a verdadeira para a maioria de nós. Você é o seu pior inimigo. Nós entendemos que existe um animalzinho, não é isso? Que brama como um leão, que é o diabo, tentando tragar, matar, certo? Todo aquele que está se desviando, está enfraquecido. Entendemos que temos esse inimigo, mas existe um inimigo dentro de nós, que é este meu eu, que é este meu ego, é este sabotador. E quando nós falamos em falsas crenças, em crenças limitantes, está totalmente ligado com a autossabotagem. Eu coloquei aqui 5 sinais que você está se auto-sabotando, tá? Então, o primeiro sinal, eu vou falar para você que eu tenho tudo isso, tá? É a procrastinação, é deixar de fazer o que realmente importa. É um forte sinal de autossabotagem. A negatividade. Sempre de um comentário negativo sobre tudo. E as pessoas que se autossabotam são mais propensas a expressar essa negatividade. Falta de planejamento. Olha que frase interessante. Falhar em planejar é planejar em falhar. O foco errado. Em vez de se concentrar no que você tem, no que você pode fazer, se coloca a sua atenção no que está faltando, naquilo que você não tem. E o quinto sinal é quando a preocupação com o julgamento das pessoas. Então, deixar de fazer o que é importante, o que tem vontade, por receio de quê? Do que vão dizer, do que estão falando de mim, do que vão me aprovar ou desaprovar. E é sempre uma escolha ruim, certo? Então, guarda bem esse primeiro ponto, para a gente quebrar, para a gente destruir esses pensamentos limitantes, essas falsas crenças na vida da gente. Primeiro lugar, discernindo e driblando as influências externas que podem te tirar o foco. Interessante, tem uma parte na Bíblia que vai nos mostrar um diálogo de Pedro com Jesus, tentando mudar o foco de Jesus e mostrando que foco que ele estava tendo. Lá em Mateus 16, do verso 21 a 23, diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Está ali em vermelho para você, e Pedro, chamando à parte, Jesus, vem cá. Então ele começou a reprovar Jesus, dizendo: tem compaixão de você mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Por quê? Não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Interessante aqui quando a gente vem a falar nessa questão de influências externas que podem tirar o foco. Quantas vezes o nosso foco é tirado quando nós passamos a pensar como quem pensa no lado da gente? Nós vivemos numa sociedade influenciadora. A gente precisa aprender a influenciar e não sermos influenciados, principalmente com as ideologias que o mundo apresenta nos dias de hoje, onde as pessoas tiram a visão da fé, daquilo que é eterno, daquilo que é importante. Não adianta viver uma pandemia onde nós estamos enterrando pessoas, amigos, irmãos, família, que para muita gente ainda não caiu o foco. E ainda o foco estão nas coisas materiais, estão no seu eu, no seu ego, e não nas coisas de Deus, como Jesus está falando, e sim nas coisas do homem. Então é importante, como é que eu quebro isso? Eu preciso driblar, eu preciso entender.
como é que eu estou pensando e pedir, Senhor, muda esse pensamento, muda a minha cosmovisão, muda esse sentido que eu penso na vida, que eu preciso ser um influenciador, eu não posso permitir que notícias ruins, que a crise econômica, que as ameaças afetem a minha fé no Senhor, a minha produtividade. Preciso lembrar sempre que o Senhor é comigo. Em vez de alimentar seu medo, alimenta a sua fé, certo? Por isso eu passo a colocar algumas afirmações, não é, para mudar a sua vida. Que você possa estar falando, eu estou fazendo o meu melhor, que você possa estar vivendo assim. Hoje eu escolho ser feliz, eu escolho me amar, eu escolho me perdoar, eu sou digna, eu estou pronta para tudo que vier. Hoje vai ser um grande dia. Eu sou talentosa ou talentoso, inteligente. Eu tenho orgulho de mim, eu acredito em mim e sei que posso tudo naquele que me fortalece. Eu não vou me preocupar com aquilo que eu não tenho controle. Eu sou grato por tudo que tenho, eu sou grata por tudo que tenho. Então, isso é uma visão de que a gente só está passando por aqui, a gente precisa mudar o foco nessas situações. Em segundo ponto, quebrar estas influências, esses pensamentos negativos, essas falsas crenças, é importante a gente andar de acordo com aquilo que a gente já alcançou e rompendo os nossos limites. Olha só umas crenças positivas que eu coloquei para você ver. Quais são as crenças positivas que você tem de si mesmo ou que você deseja construir? Mereço coisas boas, eu tenho valor. Por quê? Porque eu sou um filho, uma filha, amado, amada de Deus. Eu posso errar sim, como Davi, como tantos outros personagens bíblicos erraram, como meu pai, minha mãe, seja quem for. Mas eu sou inteligente, mas eu também preciso da sabedoria de Deus. Eu posso conseguir o que eu quero, sim, para a honra, para o louvor de Deus. Eu vou dar conta, sim, porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. E quando eu penso que eu sou fraco, eu sou forte, porque ainda então eu entendo que o poder de Deus vai me alimentar e fazer eu romper os meus limites. E quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 13, lá no capítulo 3, no verso 13 e 16, ele diz assim: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, como é interessante, não é? Andando de acordo com o que você já alcançou, rompendo seus limites. Sim, Paulo está deixando bem claro isso. Não que eu tenha alcançado, mas eu aprendi a fazer uma coisa, Paulo está dizendo. Eu quero esquecer das coisas que ficaram para trás. Eu quero aprender no Senhor, no poder dele, perdoar. Eu quero olhar para trás, mas eu quero ver aquilo que me dá esperança, aquilo que eu errei, aquilo que eu fiz de errado. Essas coisas o Senhor já perdoou. Então, como é que eu vou avançar? Em primeiro ponto, eu preciso esquecer. Ah, mas foi muito doído, aquele trauma, aquele momento, aquele abuso, não é? Mas tem tanta coisa diante da gente e tanta coisa que você já recebeu e que o Senhor te trouxe, te deu até o dia de hoje, que não precisamos olhar para trás, mas sim avançar e romper os nossos limites. O que é interessante, dentro desse desafio, eu preciso aprender a promover e a evitar determinados assuntos, determinadas situações. Promover o quê? O realismo. Saber identificar as qualidades, as minhas qualidades, meus dons, meus talentos, autoconhecimento e o caminho. E aí eu preciso evitar o criticismo. Ser crítico intenso, não é isso? É o maior vilão, é o maior sabotador. Então, aprender a vigiar e controlar. Precisa promover inspiração, em vez de comparar-se. Eu preciso me inspirar e tornar-se uma inspiração para as pessoas também. E me inspirar em pessoas que eu admiro. Olhar para o Senhor, olhar para as pessoas que a gente pode confiar, com aquela palavrinha do grego, imitar,
que Paulo copiava Cristo, e a igreja de Tessalônica passou a copiar ele. E aí eu pergunto que eu preciso ser uma fonte de inspiração também para as pessoas. E aí eu evito comparações. Quando você se compara, você perde. É um caminho curto para se colocar para baixo. E aí eu preciso promover o quê? Correr risco, sim, é pela fé. Eu tenho que avançar. Se desafiar é a melhor forma de perceber-se capaz. E com isso evito o quê? Sabe aquela palavrinha, sair da zona de conforto, tá? É porque quando eu permaneço na minha zona de conforto, eu vou reforçar aquela sensação de que eu não sou capaz. E quando eu falo em zona de conforto, olha só o que a palavra me mostra. Josué capítulo 1, verso 1 a 6. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Está bem vermelhinho ali. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão. Então, quando eu sou chamado a sair da minha zona de conforto, eu sou chamado a me levantar e passar uma ponte, passar um rio e passar alguma situação, encarar de frente os meus medos, encarar de frente que aquele pensamento é errado, encarar de frente que aquilo é uma mentira, porque a verdade me liberta, e a verdade dura para sempre, que é a palavra de Deus. Olha só que ilustração interessante. Quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar muros e a construir pontes. Então, eu vou te perguntar que tipo de ponte você está com medo de passar. Quando eu olho essa ilustração, não é isso, de uma ponte na China, é uma ponte de vidro que as pessoas têm medo de passar. Elas pagam para passar até, né? Porque é algo diferente. Mas quando elas estão lá num determinado momento, determinado lugar, muitas pessoas travam e não conseguem sair do lugar, tem que ser ajudado. Interessante, né? Porque a gente se depara com medo, a gente sai da nossa zona de conforto. Podia muito bem, chega até a se arrepender em determinados momentos. Eu estou pagando para passar medo. Mas uma vida com Deus, uma vida de quebrar as falsas crenças e as crenças limitantes, é uma vida de desafios. O Senhor desafia você hoje a sair da zona de conforto. E o Senhor desafia você hoje a eliminar o conceito de que você nunca poderá alcançar determinado patamar novamente. Em vez disso, você tem que ter a consciência de que você pode ir muito além. E a palavra afirma isso para você, quando ele diz, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, no verso 20, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Posso falar que nada vai ser como antes. Mas quem disse que não pode ser melhor? Dentro dessa pandemia, desses conceitos, desse novo momento, quem sabe a igreja seja diferente, as famílias vão viver situações, o ir na padaria seja diferente, mas pode ser melhor. Então, os dias ruins nos mostram que somos capazes de superar tudo. E os dias bons nos dão a esperança de que podemos viver dias ainda melhores. Então, qual é o desafio? Qual é o desafio? Desafio: saia do lugar comum, da zona de conforto, e busque o seu melhor a cada dia. Assim como Josué teve aquela orientação, levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão. Quero perguntar, que tipo de ponto você tem que passar? Que tipo de situação você precisa resolver com você mesmo, com alguém, com o Senhor? Eu creio na promessa de Deus que Ele vai estar comigo em todo momento, tá? A palavra diz que o meu pensamento é diferente do vosso pensamento. O pensamento que Ele tem para nós é de paz, não é de mal, tá?
Por quê? Porque ele tem projeto, ele tem propósito para a vida da gente. E é necessário a gente levantar e passar esse Jordão da vida da gente. Às vezes a gente não vê nada lá atrás, mas é pela fé. Pela fé que o Senhor que construiu nosso coração, nossa mente, vai fazer um milagre de renovação. É pela fé que eu entendo que o poder de transformação é dele. Ele pode mudar meu comportamento, a minha atitude, a minha visão de vida, colocar na minha mente, no meu coração, crenças fortalecedoras. Então a gente precisa entender, numa palavra de Sócrates, né? Transforme as pedras que você tropeça nas pedras de sua escada. Aquela experiência difícil, aquela experiência dramática que marcou sua vida, permita que ela abençoe a vida de pessoas na sua transformação, no seu testemunho, naquilo que Deus vai fazer com você. E o terceiro ponto importante para a gente mudar, para a gente quebrar essas crenças falsas, é a gente aprender a enxergar como Deus enxerga. Tá? Ilustração bacana, né? Pai, me ajuda a enxergar o que o Senhor vê em mim. E às vezes a nossa visão está torcida, nossa visão tá fosca, nossos óculos precisam ser limpos para a gente poder enxergar como o Senhor enxerga na vida da gente. Então, precisamos sim mudar essa visão que temos de nós. Eu gosto de usar aqui o testemunho, ali, a experiência, não é isso, de Gideão. Aquele que falou que era o menor da casa de seus pais, que era da família mais pobre, a visão que ele tinha dele. Mas os Juízes, capítulo 6, no verso 12 a 13, a palavra diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Olha só como Deus está vendo Gideão aqui. Homem valente. Mas responde Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Interessante, né? Aquele homem com tão pouca gente fez um feito militar que até hoje as pessoas não vão entender nunca, porque é poder de Deus transformando e mostrando que Ele é o dono de todas as coisas. Então, quantas vezes nós nos vemos como qualquer um? Ah, eu sou filho de fulano, sou nascido lá naquela cidade, naquela casa, naquele lugar. Olha aquelas falsas crenças de que a gente não é capaz. Mas quando o Senhor está olhando para nós, Ele está vendo do jeito dele. Nós somos príncipes, nós somos princesas, nós somos filhos e filhas amadas de Deus, nós somos filhos do Rei. É essa visão que a gente tem que entender que Deus vê a gente. Então, quando a gente passa a entender e aplicar o quarto ponto na vida da gente, é lembrar de que nossas palavras têm poder. Precisamos aprender a lidar com as palavras. Precisamos entender que a Bíblia diz, lá em Provérbios 18, 21, que morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Presta bem atenção, vida e morte diante da gente. Aquilo que eu falo. E como é importante a gente entender dentro da própria palavra, Deus criando tudo, né? Faça isso, faça aquilo, e venha a luz, né? E venha a vida. Deus formando, criando. Ele nos dá essa visão de que a vida e a morte estão no que eu falo, no que sai da minha boca. Então, quando eu passo a entender alguns conselhos, algumas verdades que eu quero colocar aqui como necessidade que a gente precisa estar mudando na nossa forma de falar, eu preciso aprender a desistir de algumas coisas. Primeiro, desista da sua necessidade de estar sempre certo. Desista da sua necessidade de controlar. Desista de se culpar. Desista do diálogo interno autodestrutivo. Desista de suas crenças limitantes, das suas queixas, da luxúria da crítica, da sua necessidade de impressionar os outros.
Desista da sua resistência às mudanças, de rotular, de seus medos, das suas desculpas. Desista do passado, dos apegos. Desista de viver a sua vida segundo as expectativas das outras pessoas. Desista de se auto-justificar. Salmo 84, 5 e 6 vem falar que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Último lugar para a gente terminar, em vez de lutas, enxergue oportunidades. Há uma frase do Aldous quando ele diz assim: experiência não é o que acontece com você, mas o que você fez com o que lhe aconteceu. Pastor, foi difícil. Até hoje guardo memória. Assim você vai lembrar. Você não bateu a cabeça, não operou teu cérebro, não teve qualquer tipo de amnésia para esquecer, não. Vamos estar sempre presentes. Mas isso é passado. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu passo a encarar agora aquilo que eu avanço, como lutas, como oportunidades que Deus me dá. Certo? Então, presta bem atenção nessa colocação. Tá? Quando a gente aprendeu nessa noite, que são crenças, os tipos de crenças, certo? Alguns exemplos de crenças limitantes, o primeiro passo nós compartilhamos, que é aprender a identificar. Segundo passo, é encontrar aquela causa, aquela influência. Como é que eu aprendi a pensar assim? Terceiro passo, qual é o objetivo? O que eu vou fazer com tudo isso? Quarto passo é cresça, não é isso? Em fortalecer as crenças fortalecedoras. Fazendo disso o quinto passo, um hábito. Se tornar um hábito de oração, hábito de falar coisas boas, de pensar em coisas boas, de mudar o pensamento. Todo momento que eu preciso que mudem, entender que coisas são falsas e pensamentos falsos precisam ser destruídos pela palavra de Deus. Então, lembrando, uma letrinha maior, né? Identificar, encontrar a causa, seu objetivo, fortalecer as crenças boas na vida da gente, que é bom, o que tem louvor, o que é justo, o que é amável. Paulo diz, nisso você pensa e faz um hábito dessas coisas.